melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, festa. Porque naquela, ou seja, aonde há luto, se vê o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração. Isso é o que está escrito em Eclesiastes, foi dito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse assim, mais vale, trocando por miúdos, mais vale você ir a um enterro do que você ir a uma festa. Por que isso? Porque numa festa, você está lá para curtir o ambiente. Então não há nenhum momento de reflexão na festa. Está lá, titum, 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 e você está lá. Come com um, bebe com o outro, conta uma piada, ri, brinca, se diverte. Não existe absolutamente nenhuma reflexão numa festa. Mas quando nós vamos a um enterro, então a gente percebe nitidamente que as pessoas ficam um tanto reflexivas. Já pararam para pensar? As pessoas ficam olhando assim para o defunto, para o morto. Puxa, sempre acontece, né? Mais cedo ou mais tarde vai ser a nossa vez. Isso é inevitável. A única certeza. Aí começam a aparecer as filosofias, né, de boteco. Né? Todo mundo começa, né? É uma verdade, ninguém quer, mas vai chegar. É a única coisa que não dá para evitar. Todos nós vamos passar por isso. Só há esperança enquanto a gente está vivo, né? Morreu, acabou. Enfim, há muita reflexão quando você está no enterro, quando você está numa casa onde há luto. A dor te faz pensar. A dor te faz pensar da seguinte forma: e se eu tivesse feito diferente? Não é? E se eu tivesse agido diferente? O luto tem esse poder. A festa não. Por isso que Salomão trabalhou essa questão, fazendo com que os que lessem os seus escritos tivessem esse ensinamento de que a vida é extremamente breve. Então veja, quando Deus fez o homem, Deus soprou, Ele soprou o fôlego da vida. E a Bíblia diz que o homem recebeu vida, ele passou a ser uma alma vivente. Sabe qual é a palavra que aparece lá no original? Raim. Diga assim, Raim. Isso quer dizer vidas. Deus soprou vida, mas a tradução, se fosse ao pé da letra, seria vidas. Dá para a gente fazer uma conjectura de que é como se Deus tivesse dado uma vida terrena e uma outra espiritual para que nós vivêssemos. É como se nós tivéssemos um tempo neste mundo onde eu e você vivemos, com pessoas, com coisas, com animais, com a matéria. Mas quando nós partirmos daqui, nós vamos nos deparar com uma outra realidade, que é espiritual e eterna. Então perceba, nós temos uma vida neste plano breve, ok? Está tranquilo até aí? Uma vida breve, uma vida que se resume talvez, quem sabe, nos 80 anos. 70, disse Davi, o resto é cansaço. A pessoa vive aos 70 anos. Quem chegou aos 70, chegou dos 70 para lá, Davi estava dizendo assim, agora é só repeteco. Só repeteco. É óbvio que Davi falou isso numa época em que ele não conhecia a nossa modernidade, porque hoje toda hora tem algo novo surgindo, toda hora tem uma descoberta, mas o fato é que o homem, por mais que ele tenha tido vida longa nessas últimas décadas, a gente vive aí em torno dos nossos 80, 90, quiçá
100 anos. Comparado à eternidade, a nossa vida é muito breve. Muito breve. E a maioria, para não dizer 100% das pessoas, estão preocupadas com a resolução dos seus problemas enquanto esta vida. Olha que loucura. As pessoas, elas se esforçam ao máximo para ganhar dinheiro, mas ela vai usar dinheiro quanto tempo de sua vida? Até morrer, ou seja, até os 80, 90, vamos lá, dona Santina, máximo 100 anos. Então ela não vai precisar de dinheiro depois dos 100. Em outras palavras, ela não vai precisar da sua prosperidade pela qual ela lutou, trabalhou, se esforçou depois que morrer. Concorda comigo? A mesma coisa em relação à saúde. É óbvio que você tem que se preocupar com a sua saúde. Ninguém quer viver sofrendo. Mas o problema da saúde, deste corpo, se resolve com a morte. Porque quando você morre, você não sente mais dor de dente. Ou sente? Não, você não sente mais dor de dente. Você não sente mais dor na coluna. Você não sente mais dor de estômago. Quando você morre, o problema relacionado ao seu corpo foi resolvido. Então, há pessoas que elas chegam à igreja ou até Deus buscando uma resposta para o seu corpo, que vai durar no máximo 100 anos. Depois ele vai findar. A mesma coisa em relação a uma família. Tem mães que perdem noites de sono preocupadas com os seus filhos. Primeiro que seus filhos, quando casarem, vão falar para você assim: mamãe, fui. E se você os criou bem, no Dia das Mães, talvez eles mandem um cartão dizendo Feliz Dia das Mães. Senão, até isso você pode deixar de receber. Porque há muitos filhos que já esqueceram de seus pais. Não é verdade? Minha avó teve 21 filhos. É muito filho, né, pessoal? 21 filhos. E teve um deles que foi para Brasília e nunca mais se ouviu falar dele. Nunca mais. Ele viajou e nunca. Ele chegou em Brasília e nunca mais deu. Pode ter morrido. Ninguém sabe, né? Mas o fato é que ele parou de mandar um recadinho para a mãe dizendo: mãe, estou vivo. Se não foi a morte, de maneira súbita, na estrada, na viagem, a gente não sabe. Foi simplesmente o esquecimento. Mas quantas mães estão preocupadas ao extremo e elas dão a sua vida para verem seus filhos longe das drogas, resolver o problema do casamento do filho. Tem mães que sofrem com o problema do casamento que nem é dela. Pessoas que trazem problemas que não são delas. Eu falei com o pastor Vanderlei agora. Sabe qual é o problema que eu tenho? O meu problema? Eu estou precisando fazer um implante. O meu problema é esse. O meu problema é esse. Eu preciso tirar uma pequena dor que eu tenho aqui por causa do implante. Então falaram: botou um dente onde está faltando, resolver o teu problema. É o problema que eu tenho. Mas por que eu sofro? Eu sofro porque quando você vem e diz: pastor, as portas estão fechadas para mim. Pastor, o meu filho está nas drogas, o meu filho está preso, o meu filho aconteceu isso, meu filho... A gente sofre por problemas que não são nossos. E quando se trata de pais, quando se trata de mãe e pai sofrem pelos filhos com uma dor que não dá para você dimensionar. E essa dor também vai se resolver, no máximo, com 100 anos, ou seja, até a morte. Porque depois que ele morrer, você não vai ficar preocupado se ele vai chegar tarde, se ele está nas drogas, se ele está no crime. Acabou. Então veja que
A luta das pessoas é para resolver os seus problemas relacionados a uma vida que tem tempo de validade, e diga-se de passagem, que comparado à eternidade é muito breve. E poucas são as pessoas que se dão ao trabalho de se preocuparem com a sua eternidade. Nós temos pessoas que elas dão tudo para resolver o seu problema financeiro. Dão tudo para serem curados. Dão tudo para ter o marido de volta, a esposa de volta, o filho de volta. Dão tudo para terem os seus problemas resolvidos. Mas elas se esquecem de que tudo o que elas conseguirem na vida terrena vai terminar, segundo a nossa querida irmã, até aos 100 anos. Mas a vida, a sua essência não termina aos 100 anos de idade. A sua existência, ela é eterna. Ela nunca vai deixar de existir. Deus diz que Salomão diz que quando nós morremos, o nosso corpo volta para a terra, mas o nosso espírito, Salomão não tinha ideia de corpo, de espírito e alma ainda, ele disse, o nosso espírito volta para Deus. É óbvio que a parte espiritual volta para Deus desde que nós estejamos nele. Porque se nós não estivermos nele, de que vale? Todos os nossos tesouros, como diz essa música, de que vale juntar todos os meus tesouros? De que vale? De que vale a esposa, o marido, o filho voltar para casa? De que vale? De que vale? Você ganhar rios de dinheiro, de que vale? Se para onde eu e você vamos, não existe um tempo longo, não existe o próprio tempo. Olha que coisa, a eternidade não é um tempo longo, a eternidade não é um tempo que nunca acaba, a eternidade é um lugar onde não há tempo. Então não dá para você mensurar quanto tempo vai durar, porque o tempo não existe. O tempo não existe. Olha que coisa maluca. E nós estamos nos preocupando com todas as coisas relacionadas à nossa vida terrena. Você não vê as pessoas lutando para que elas se aproximem mais de Deus. É mais ou menos assim, pastor Vanderlei, por favor. Pastor Vanderlei é Deus. Com essa barbinha toda branca, eu quero ter uma barba que nem a dele. Parece Deus mesmo. Então tá, ele é Deus. Por favor, fica sentado no trono, Senhor. Ele está lá, ele é Deus. Fica para cá virado para mim, Deus, por favor. Ele é Deus, está lá. A gente vê as pessoas se preocupando ao máximo para chegar perto daquilo que Deus tem para dar. Então, se Deus tem para dar um objeto, uma coisa ou alguém, então tá bom, eu não preciso ter, ele me deu, amém, era tudo que eu precisava. A prioridade deveria ser a pessoa de Deus. Então as pessoas oram a Ele para elas terem um carro novo, elas oram a Ele para ter saúde, e nada contra isso, pelo contrário, você deve fazer isso, desde que sua prioridade seja se aproximar dEle. Ele tem que ser o seu tudo, é por Ele que você tem que jejuar, é por Ele que você tem que vir à igreja, não é para resolver um problema, é por Ele que você tem que ofertar, é por Ele que você tem que fazer um voto, é por Ele, porque diz o texto assim, de Romanos, tudo é dEle, para Ele, e dEle são todas as coisas. Lembra daquela música, a Ele toda a glória? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu cantando, meu Deus do céu, é um desastre. Mas vamos lá, porque dEle, por Ele, tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é por causa dEle, nada do que existe se fez. Compreende isso? A Bíblia diz que Deus, olha que forte isso, a Bíblia diz que nós fomos criados nele, nos movemos nele e vivemos nele. Ou seja,
Isso tudo, esse mundo está em Deus. Não digo o mundo, o sistema que está corrompido. Então, se eu quero me aproximar dele, não pode haver distrações, não pode haver empecilhos. O que me importa é a presença dele. O que ele vai me dar? Ele vai me dar isso. Ele vai me dar aquilo. Ele vai me dar aquilo outro. Amém. Louvado seja Deus. Mas isso não é o que eu busco. O que eu busco é a pessoa dele. Porque se eu estou com ele, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho todas as coisas. Porque todas as coisas estão nele, são dele, é para ele. Mas você não vê as pessoas buscando a essência de quem ele é. A gente vê as pessoas buscando o que ele tem para oferecer. Se nós víssemos as pessoas se esforçando, fazendo votos e campanhas e propósitos para terem o Espírito Santo, Senhor, eu quero te conhecer mais do que o Senhor já se revelou a mim. Porque veja, pessoal, obrigado, pastor, não pense você que Deus, ele é quem você já conhece. Por favor, olha aqui para mim, não pense que o que você sabe sobre Deus, o que você conhece sobre ele, se resume na essência dele, porque não é. Deus, ele está muito além daquilo que nós conhecemos como Deus. Perguntaram para a rainha de Sabá foi ver, porque tinha ouvido muito falar da sabedoria de Salomão, né? Não, tem um rei aí que é sábio, muito rico, próspero. Aí essa rainha, a rainha do sul, de Sabá, disse assim, eu quero conhecer esse rei. E ela preparou, acho que foram 3 perguntas, não foram? 3 perguntas difíceis. Vamos ver se ele é sábio mesmo. E levou muitos presentes para Salomão. Quando ela levou, Salomão começou a apresentar a prosperidade dele. Ó, isso aqui estão os meus funcionários. A Bíblia diz que a rainha ficou de boca aberta com o uniforme dos copeiros, das copeiras que serviam Salomão. Ela não ficou admirada com as roupas de Salomão. Uma rainha ficou admirada com a beleza das roupas dos funcionários de Salomão. Ela viu que o banquete daqueles que se assentavam à casa de Salomão todos os dias para comer, eles comiam, que era uma barbaridade, coisas do mais alto nível, a ponto de daquela rainha ficar embasbacada com a coisa, a ponto de ela olhar para aquilo, que tamanha prosperidade é essa? E aí ela apresentou as 3 perguntas para Salomão, e Salomão respondeu com maestria. E aí ela disse assim, puxa, Salomão, falaram muito de você, mas você é muito mais do que aquilo que eu ouvi, nem se compara. Então, eu, você, qualquer outra pessoa, podemos falar de Deus, mas Deus é muito mais do que aquilo que nós podemos falar, ou daquilo que nós já ouvimos. Ele é muito mais. Não, pastor, tem um pastor muito sábio, eloquente, estudioso das Escrituras, e ele apresenta Deus de uma forma fabulosa. Pois bem, ele não fala nada de quem é Deus, porque Deus é insondável. Deus é como se fosse, como não? Ele é algo que não dá para você investigar de forma minuciosa. Então não pense que você conhece a Deus, porque você não o conhece como ele o é. Você conhece a Deus, eu conheço a Deus, sabe de que maneira? Da maneira que nós apresentamos, da maneira que ele quer se revelar para a gente, através dessas escrituras. Mas o fato é que ele é muito mais. E as pessoas não estão dispostas a buscarem este conhecimento. Elas não querem se aproximar de Deus. Elas querem o seguinte, se elas ganharem um emprego novo, um carro novo, a cura de alguém, a libertação, se o marido parar de fumar, se o outro parar de beber, ela está feliz. Ela está feliz com isso. Sendo que ela deveria lutar para estar tão próxima de Deus que ela desprezasse essas coisas. Por isso que Salomão ele escreve Eclesiastes dizendo que não há nada neste mundo mais importante do que amar, temer e reconhecer quem de fato é Deus.
Então, por favor, eu vou te fazer uma pergunta retórica. A pergunta é: qual é o empenho que você tem feito para conhecer a Deus? Nós estamos vivendo, pessoal, num engano sem tremendo. Nós temos colocado muitas coisas lá na comunidade do WhatsApp, e nós colocamos essa semana algumas coisas que chamaram a atenção, porque tudo está acontecendo debaixo do nosso nariz. E tem pessoas que estão achando tudo muito legal o que está acontecendo. E as pessoas não estão dando conta que aquilo que nós estudamos na quarta-feira está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Jesus disse que nos finais dos tempos, uns casariam, outros se dariam ao casamento, quando de repente, como nos dias de Noé, veio o fim. E as pessoas não estão acordadas para isso. Elas têm tempo para qualquer coisa, elas têm tempo para viajar, têm tempo para trabalhar, elas têm tempo para qualquer coisa. Mas para tudo que é espiritual, parece que lhe falta tempo. Ela tem tempo para tudo, mas parece que lhe falta o tempo. E o troço é tão diabólico que acontece comigo, com você, com qualquer um. Esses dias, eu costumo acordar cedo e vir para a igreja. Às vezes eu faço a minha oração em casa, às vezes eu faço a oração na igreja, mas eu saio de casa de repente mais 6 horas, 6h30, às vezes 8. Se eu saio 8 é porque eu oro em casa. Se eu saio antes, eu vim cedo para cá. E um dia era o horário que eu queria orar, 6 horas da manhã. E aí eu vim para a igreja, mas eu saí de casa à tarde, já era 6h30. E aí eu cheguei em casa, chegando na igreja, abro a igreja, vou fazer a minha oração. Mas cheguei na igreja e eu tinha visto que no outro dia eu tinha deixado uma parede para ser lixada, pintada, enfim, consertada. Eu falei, eu vou arrumar essa parede. Mas eu vou fazer a minha oração. Não, mas é só para tirar a escada dali. Aí eu tirei a escada. Depois eu peguei a lixa. Aí eu fiz a lixa para ver se tinha que comprar outra, lixei a lixa. Não, isso aqui está dando. Aí eu comecei a lixar. Aí já não era mais 6h30, já era 7h30. Aí, como se não bastasse 7h30, eu falei, bateu uma fome agora. Eu fui na padaria pegar um pão. Aí já era umas 8h30. Aí eu voltei, vou só tirar o pó daqui da igreja. Aí eu tirei o pó. Mas agora eu tenho que lavar o pano, porque se eu não lavar o pano do pó, aí outros vão usar, vão sujar, então eu vou lavar o pano do pó. Aí já deu 10 horas. Resumo da ópera. Deu meio-dia, eu falei, eu tenho que almoçar. E eu fui para casa. Eu orei? Não. Uma coisa tão sutil. E eu percebi nitidamente que aqueles minutos se passaram e quem não me deixou ver eles passar foi o meu arqui-inimigo. Porque o que você tem que entender é que a guerra que nós estamos travando é uma guerra espiritual. E não pense você que as coisas acontecem por acontecer, bobinho. Não pense, porque o diabo sabe articular e fazer você pensar que aquilo que você está fazendo parte da sua vontade sem nenhuma interferência. Você acha que está fazendo o que está fazendo porque na sua cabecinha você está dizendo assim, não, sou eu que estou fazendo essas escolhas. Já falamos sobre isso. Tempos atrás ninguém usava calça rasgada. Aí depois passaram a se comprar calças rasgadas e as pessoas disseram, está na moda. Quem foi que incutiu na nossa cabeça que andar com uma calça rasgada é legal? Eu não sei, eu já tive uma calça, eu já comprei uma calça rasgada. Olha que loucura. Não é, pastor Vanderlei? Mas nos nossos tempos de criança, quando se rasgava uma calça, a gente costurava, porque era feio andar rasgado. Então, mamãe fazia um remendo para não andar com a calça rasgada. Pois bem, o tempo foi passando e alguém foi incutindo na nossa cabeça que usar a calça rasgada é legal. E nós hoje pagamos para usar uma calça rasgada. Pagamos para andar feito mendigos nas ruas. E a gente acha e chama isso de moda, porque lá atrás alguém nos influenciou sem que percebêssemos. E você acha que isso espiritualmente não acontece na sua vida?
Você acha que quando você deixa de orar, quando você deixa de vir o culto, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de falar de Jesus, você acha que é por causa dos seus afazeres? Tem certeza que é porque são suas escolhas? Não são. Você está sob influência. Percebe? E aí é que nós podemos aqui retornar ao que estávamos falando. Nós somos muito influenciados por essa terra, porque a nossa visão está onde? Na vida terrena. Nós não estamos preocupados com aquilo que vai vir depois, que é a nossa eternidade. Tanto é que quando nós resolvemos um problema, graças a Deus. E aí a pessoa diz, está tudo bem. Não está tudo bem, porque eu não conheço a Deus como eu gostaria de conhecer. Você que já sentiu a presença de Deus de uma maneira surreal, a pergunta é, você acha que isso que você sentiu se resume na presença de Deus? Não! Foi muito bom, foi muito maravilhoso, estupendo, extraordinário, fora da curva, mas Deus tem muito mais, porque Deus não é só isso. Então preocupe-se com a sua vida espiritual de tal maneira que você se aproxime dele, porque a nossa eternidade está em jogo. Para onde nós vamos decidir se vamos passar eternamente com ele ou eternamente sem ele. E aí tem um texto que fala em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que diz assim, olha só, bem-aventurados. Quem sabe o que representa, o que significa a palavra bem-aventurado? Alguém sabe? Mais do que feliz, é felicíssimos, felizardos, extremamente felizes. Jesus está dizendo, revelando a João, felizes, mais do que felizes, felizardos são os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então diga-se comigo, por favor, em alto e bom som, vamos lá, de forma uníssona, diga-se comigo, bem-aventurados os mortos. Gente, parece que já está um monte de morto na igreja, fala aí, acorda aí, vamos lá, os mortos, isso, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Já ouviu no enterro as pessoas falarem assim, fulano morreu, descansou? Não, quem morre não descansa não, só quem descansa é aquele que morre no Senhor. Quem não morre no Senhor vai ter uma vida eternamente de tormento. Então, o Espírito diz, bem-aventurado, felizardo é a pessoa que morre no Senhor. Então, quem morre em Deus, batizado, entrega a sua vida para Jesus, está convertido, nasceu de novo, morreu. Diga assim, graças a Deus, esse está descansando. Está descansando, é uma maravilha. Ele está nos braços do Pai. Mas não são todos que morrem e descansam. Pelo contrário, os que morrem e não morrem no Senhor, o sofrimento que eles tinham em vida, eles desejariam 7 vezes mais. Sofrerem 7 vezes mais do que sofriam quando estavam nessa vida, do que eles vão querer enfrentar do outro lado. Por isso que você encontra esse texto. Então Salomão ele acaba concluindo lá em Eclesiastes, dizendo, teme a Deus e guarda todos os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, se há uma preocupação minha e sua, pessoal, é de querer você buscar a Deus como nunca, se aproximar de Deus, conhecer a Deus. Esses dias eu estava conversando aqui com um obreiro, o Leandro, e eu perguntei assim para o Leandro,
Quanto é que quantos minutos é uma partida de futebol? 90, sem os acréscimos. 90, né? 90 minutos, 1h30. Eu perguntei para ele, você já orou 1h30? Você já leu a Bíblia sentado, orando lendo, estudando 1h30? A gente não tem tempo para isso. Não é verdade? Nós não fazemos, a gente não dobra o joelho para orar 1h30, mas a gente vê uma partida de futebol. A gente fica, olha no teu Instagram, o tempo de rolagem, o tempo que você fica lá nas rolagens do Instagram, e você vai ver que passa, na maioria, de 1h30. Ou fazendo qualquer outra coisa, menos na presença de Deus. E isso é uma coisa que eu não estou apontando o dedo para você, não. Isso é para a gente. Nós encontramos tempo para tudo, mas a gente não encontra tempo para Deus. Você que de repente é um Júlio da vida. Conhece o Júlio? O pai do Cris. Todo mundo odeia o Cris. Ele tem 2 empregos. Se você diz, mas eu trabalho demais, pastor, porque eu preciso. Peraí, precisa a que ponto? Não, porque. Vamos colocar. A que ponto? Ao ponto de você querer mais e mais e mais? Ou ao ponto realmente, porque se você não trabalhar, você não come, você morre de fome no outro dia? Porque às vezes, como diz, eu mostrei os versículos, acho que foi na quarta-feira, que os olhos do homem não se cansam, quanto mais tem, mais ele quer. Então, imagine, ninguém diz assim, poxa, eu estou orando 1 hora por dia, não deveria eu estar orando 2? Eu quero orar 2, eu vou acordar mais cedo. Ninguém de nós, ninguém luta para estar mais próximo de Deus como nós lutamos para conquistar as coisas relacionadas a esse mundo. Encontramos tempo para tudo e para todos, mas nós não encontramos tempo para servir, não encontramos tempo para buscar, não encontramos. Lembre-se de uma coisa, pessoal. Para o pecador, Deus dá muito trabalho. Deus diz assim, você não me quer? Tome trabalho. Se ocupe. Se divirta enquanto você pode. O pecador, como é que é o versículo que termina? O pecador. E tem essa. O pecador, ele trabalha, junta para dar àquele que serve a Deus. É a minha enciclopédia ambulante. Para que IA? Só tem o pastor Vanderlei. Percebe isso? Então, às vezes, as pessoas, elas se preocupam, mas assim, por que eu estou sendo um Júlio da vida? Július, né? Por quê? Por que eu estou sendo? Porque se eu não fizer isso, eu não como, vai faltar o pão da minha mesa? Bom, se vai faltar o pão, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Tem alguma coisa errada. Aproxime-se de Deus. Ou então isso, não, se eu abrir mão disso ou daquilo outro, para estar mais próximo de Deus, beleza. A pergunta é, por que eu me ocupo de tantas coisas e não me ocupo em buscar a Deus? Por que eu estou preocupado com a minha vida terrena, se a minha vida é eterna, é muito mais, entre aspas, longa? Já pararam para pensar onde nós estamos com a cabeça, pessoal? Onde nós estamos com a cabeça? E o pior, acontece uma morte súbita. Pastor, faz o enterro. Claro, eu vou. E o pior é quando o pastor chega e aí as pessoas, pastor, ele morreu, e agora, o que eu faço? E você tem que ficar procurando palavras para não falar mentiras. Você fica buscando palavras, poxa, morreu sem Jesus, morreu sem dar valor às coisas de Deus. O que eu vou falar para ele? Eu vou falar que ela está no céu, que ele está bem, que ele está descansando. Não é verdade, eu sei que não é verdade. Vou falar o quê? Fui fazer um enterro. E aí era mais ou menos essa situação.
E aí o chororô, e eu, puxa vida, eu detesto fazer enterro assim, pessoal. Quando as pessoas querem ser consoladas com palavras que elas não podem receber. E aí aquele chorou, pastor, e agora e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer uma oração para Deus consolar todos vocês. Para consolar a família. Ele era um homem tão bom. Então, deixa eu falar uma coisa. O que ele tinha para fazer, ele já fez. Ele fez a sua escolha. Eu e você precisamos fazer a nossa. E aí eu orei por eles. Porque como eu vou falar que está tudo bem, quando a gente sabe, talvez na última hora, houve arrependimento e tal, e etc. Mas a pergunta é que não quer calar. Como eu posso aconselhar alguém que morreu em uma condição que eu sei que não foi no Senhor, que ele não está no descanso, que ele não entrou em descanso? Como é que eu vou falar? Vou mentir? Então, recebemos a vida de Deus, uma terrena e uma outra para viver na eternidade. A terrena, eu sei que todo mundo está cuidando. Você compra roupas, nós compramos algo novo. Eu ganhei um algo novo, ganhei uma gravata do pastor Vanderlei, está aqui, o algo novo. Alguma coisa representa um novo para você. Nós vamos fazer a oração por algo novo. Mas a pergunta é, e o que é novo na sua vida espiritual? O que você recebeu de Deus nas últimas semanas, nos últimos dias? Percebe? Qual foi a coisa mais importante? Porque, eu amo a minha esposa, estou casado com ela, vai para 30 anos de casamento. Em agosto completa 30 anos. Deus, assim permitindo, vai completar 30 anos. A pergunta é, e se eu perder ela, vou ficar triste? Vou. Ou não, não sei. Eu vou ficar triste. Vou me lamentar. Se eu morrer, talvez ela solte os fogos. Mas o fato é que, apesar da dor, a minha vida não está nela. Compreende isso? Minha vida não estava na minha mãe, que morreu em agosto do ano passado. A minha vida não está em coisas. A minha vida não está em pessoas. A minha vida está em Deus. Então, a minha preocupação com você é isso. Imagine-se por um instante, sem o teu filho, sem o teu marido, sem a tua esposa, como seria a tua vida? Pastor, eu não sei. Eles são a minha vida. Esse é um problema. Porque quando você perder essas pessoas, você deixa de viver, você morre junto. Preocupe-se com a sua vida espiritual. Tenha atenção para a sua vida eterna. Amém? No último domingo do mês, eu não sei que domingo nós estamos. É o último? Já não. Hoje é 14. Então, o último domingo do mês, desse mês, nós vamos ter batismo nas águas. Nós vamos encher o batistério. O que é o batismo? É aquela pessoa que, primeiro, não é a que muda de religião. Você não tem que mudar de religião, você tem que sair da religião. Agora eu sou da religião evangélica. Fez tudo errado. Você não pode ser da religião. Você não pode ser da igreja Atos. Você não pode ser do pastor Sírio. Você não pode ser do ministério A, B ou C. Você tem que ser de Deus. E para isso eu tenho que deixar a religiosidade de lado. Eu tenho que me entregar a Jesus. Eu sou da igreja Atos. Eu sou... conversa fiada. Isso é conversa infantil. Isso é propaganda de uma igreja que tem por aí. Eu sou... isso aí é propaganda de gente que ainda não entendeu. E isso, Paulo já respondeu essa questão. Paulo dizia, uns dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Paulo. Vocês têm que ser de Cristo, disse Paulo. Vós sois de Cristo. Mas não, as pessoas querem ser de alguém ou de alguma instituição. Você não é da igreja Atos, não pode ser da igreja Atos. Você tem que ser de Cristo.
você frequenta aqui, você ama aqui, você caminha com a gente, você comunga com a gente, você forma a nossa comunidade Atos da Fé, mas você não é nosso, você é de Cristo. Tem que ser de Cristo. E como é que eu faço isso? Me batizando nas águas, confessando os meus pecados e dizendo: eu sou pecador. Pastor, eu fui batizado quando criança. A Bíblia nos fala que Jesus, o próprio Jesus, foi batizado aos 30 anos, dando a ideia de que você precisa fazer uma escolha. Você não é obrigado, mas você precisa fazer uma escolha. Onde você quer passar a eternidade? Se você fosse escolher hoje, onde você nasceria? Qual país? Brasil? Muitos de nós não queríamos ter nascido no Brasil. Talvez numa Europa da vida, num país próspero, numa família rica. Talvez. Mas a pergunta é: nós escolhemos nascer? Não, mas a gente escolhe onde passar a nossa eternidade. Fique de pé, por favor.